Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa semanal com o nosso queridíssimo César Munhoz, graduado da FUCE University no Masters in Entertainment Business. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal que nos assiste sempre? Pois é, a gente está aqui para falar de mais uma forma de conexão entre arte, entretenimento, a nossa vida, como tudo se retroalimenta, como todo mundo, tudo se muda por conta da arte, né, da importância que a arte tem na nossa vida. E hoje a gente vai falar de um assunto, a gente adora assunto polêmico, né? Hoje vai ser um deles, né? A gente vai falar de samples. Então, não sei se todo mundo liga o nome à cara, mas, Carol, quando a gente fala de sample, você pensa em quê? Eu penso numa música nova com pedacinhos de músicas que eu já conhecia, né? Meio uma releitura assim de alguma coisa já conhecida. Eu penso numa criação nova feita em cima de uma criação mais conhecida nossa, mais antiga. Isso é o que vem na minha cabeça. Perfeito. Tem a ver, né? Tem a ver, mas vamos começar agora dando uma desconfundida. O que que é focinho, o que que é porco, focinho de porco e tomada. O que que é Nada. focinho de porco e o que que é tomada. Eu falei, tava falando com um amigo esses dias, né? Falar, a gente vai fazer uma live sobre samples e tal. Daí ele falou assim: você vai falar do caso do Ed Sheeran? O Ed Sheeran teve um processo famoso agora, né? Ele foi processado pela família do Marvin Gaye por conta de um dos sucessos dele aí é muito parecido. Assim. É muito, muito, muito parecido. A melodia é praticamente a mesma, assim. E daí aí a gente começa a desconfundir as coisas. Por que que o caso do Ed Sheeran não é sample? Porque ele mesmo tocou os instrumentos. A melodia é muito parecida, mas ele não foi no fonograma do Marvin Gaye, copiou e colou no software dele de música, né? Aí que a gente começa a desconfundir, por exemplo, sample de plágio, né? Ou de acusações de plágio. No caso do Ed Sheeran, ele ganhou o processo, mas não vamos entrar nisso porque senão a gente vai desviar do nosso assunto. Mas vamos partir disso então. É importante a gente desconfundir o que que é copiar a composição e o que que é copiar o fonograma, né? Em termos práticos, né, para a gente não ficar aqui muito cientifiquez, é, é você abrir, né, você pega lá, tem o MP3 da música que você gosta, você pega, abre ela num software de edição de música, copia um pedacinho, bota em loop ou coloca em partes específicas da música, você copiou o fonograma, né? Você pegou o MP3 e copiou o fonograma. Aí outra coisa seria você pegar, eu gostei dessa melodia, eu vou reproduzir ela com os meus instrumentos, ou com a minha voz, ou como for, né? Então é importante a gente fazer essa distinção. Mas como você disse, né, é uma criação em cima de outra, né? E daí quando a gente está falando de sample, a gente está falando de expressão artística, a gente está falando de questões financeiras, questões jurídicas, a gente está falando de ego. Dá um calorão, né? Dá um calorão. E aí, Carol, vamos pensar assim, ó. Imagina que você é uma artista, lançou lá teu disco, aí você está escutando uma música da Beyoncé e você viu assim, não acredito. Eu tô ouvindo aqui um pedacinho da minha música, ouvi aquela bateria que eu usei. Como é que você ia se sentir? Eu acho que eu sou um bicho estranho, né, César? E é lógico que o jeito que eu me sentiria hoje, não estando realmente nesse lugar, né, não sei se. Acho que só vivendo realmente a situação para a gente ter certeza do que a gente faria. Mas hoje, do meu lugar atual, eu acho que nesse mundo que está cada vez mais digital,
eu acho que essas apropriações, não sei se é a melhor palavra para isso, elas acontecem o tempo todo, né? A gente vai no Google, pega até, não que seja certo ou errado, mas assim, minha sensação hoje é, desde que seja dado crédito, se aquilo realmente foi um copia-cola, desde que tenha sido dado crédito, tá beleza. Ah, não foi dado. Outro dia eu estava ouvindo uma música do. Cara, será que era até da Taylor Swift? Eu acho que era. E uma amiga minha estava junto comigo, ela falou: ai, detesto essa música, eu prefiro muito mais a versão do Bruno Mars. Eu falei, oi? Ah, acho que era da Taylor Swift, também é É um da- caso famoso. ela Não de eu sample, mas de cópia da melodia, assim, né, E da letra. aí eu falei, gente, mas não tem versão do Bruno Mars, né? Dessa música. Aí ela, não, peraí, deixa eu tocar aqui para Perdão, da você. Miley Cyrus, perdão, desculpa, Miley Miley Cyrus, Cyrus. exatamente, É, Miley Cyrus. é. E aí ela tocou, e assim, realmente lembra, né? Mas, cara, tantas coisas, assim, e de novo, né? Eu tô falando isso de uma forma genérica, não de uma produção minha. Mas minha sensação hoje é tantas coisas já foram inventadas no mundo e a gente tem tanta referência que a gente recebe conscientemente e inconscientemente, que eu acho que é natural que as coisas um pouco se pareçam, né? Você encontrar uma melodia que te pareça familiar, eu acho que é cada vez mais possível. Então, realmente, existe um limite aí muito tênue, e claro que a percepção do artista, principalmente na hora que mexe com o ego, que mexe com o financeiro e tal, é lógico que ela é uma percepção única ali, que vem de vários fatores, né? Do momento que o artista está vivendo, do tanto que ele tem reconhecimento ou não tem, né? Se aquilo foi feito como claramente aberto como uma homenagem, porque de verdade eu acredito que pode ser que saia alguma coisa parecida que não seja intencional, né? E não foi uma cópia, não foi um aproveitamento, porque eu vejo muito no sample, eu vejo essa ligação também de um pouco pegar uma carona, mas fazer uma homenagem, né? Então você soma coisas, você não está só se apropriando, porque a sua própria criação. Eu lembro de muitos anos atrás, uma música que marcou muito uma viagem minha foi aquela do Puff Daddy, que tinha Every Breath You Take, e aí tinha o Uhum. rap que ele cantava e depois tinha o refrão da. Que, cara, eu nunca fui muito fã da Every Breath You Take. Eu conheço, tal, escutava, mas eu não era super fã. Virei super fã por conta do Puff Daddy. Então, eu acho que no sample mesmo, você acaba tendo essas associações de um artista inusitado compondo junto com alguém que talvez você nem era tão fã, ou diz que você soma audiências, né? Fica bonito, quando ele é bem feito. Agora, Uhum. esse limite do plágio, eu acho que ele é um limite Do complicado, plágio não, da cópia mesmo, né. da Vamos separar o plágio para outra coisa, né. certo, da cópia ou da apropriação indevida, né? Eu acho Uhum. complicado a gente tipo você olhar para um quadro e falar, ele usou as mesmas cores que eu usei, essa abordagem da pintura é a minha abordagem. Na arte, no Ele geral, recortou um pedaço do meu quadro, né, e colou, né. O sample você pegar, assim, eu literalmente recortei um pedaço e colei, né. Ele vai além da abordagem só, né, ele é literalmente pegar um pedaço e colocar, né. claramente identificado, né? É aquilo, né. Você Por percebe, exemplo, fica na dúvida, né? isso olha só, o sample, ele é um ele é um pivô para a gente falar do cerne da cultura pop, porque como você disse, assim, em cultura pop, principalmente música pop, quando você está falando em estruturas musicais de 3, 4 minutos, que são cantaroláveis, que são, em essência, simples, né? É natural que você escute coisas parecidas, né? Aí a gente vamos fazer um outro dia uma conversa sobre plágio ou sobre cópia, né? Mas quando a gente está falando de sample, é você pegar aquele, literalmente recortar em MP3 e colar, né? E daí você falou em homenagem, né? É interessante a gente pensar isso, né? Tem muitos processos de uso indevido de sample
que são simbólicos. Então o cara foi lá assim e falou: "Ó, não, eu quero crédito. Eu quero processar você por $1, mas eu quero que você retifique os créditos do teu disco dizendo que eu sou um dos donos dessa música, né?" E daí tem outros que já falam assim: "Não, homenagem é Pix, desculpa, né? Tá É certo. homenagem? Ah, amiga, homenagem é dinheiro na minha conta, Não, né. né?" Então, então é isso que é legal a gente pensar, assim, né? E daí é uma pergunta sem resposta, né? É uma pergunta sem resposta, né? Vamos dar uma passada aqui numa lista de samples famosos para a gente poder identificar uma coisa ou outra, né? Eu acho que um dos que é mais fácil da gente identificar é o caso da Madonna com o ABBA, né? Então, que quem sabe seja a música que está aí mais no inconsciente coletivo de todas as gerações, que é o Hung Up. É uma música que a Madonna lançou lá em 2005, 2006, que é uma música disco e que ela queria usar um sample do ABBA, que é aquele tarará, 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 né? E ela queria usar o sample. Inclusive aquele disco inteiro, ele é uma homenagem à, à era da disco music. Então você consegue identificar samples, alguns são samples, alguns são recriações das músicas antigas, né? Tem sample do Giorgio Moroder, tem sample do ABBA. E a Madonna, que não é tatu, ela resolveu seguir o caminho by the book. O que ela fez? Ela escreveu uma carta de mão, de punho próprio, para o ABBA, declarando o amor incondicional à obra do ABBA e pedindo, pelo amor de Deus, me deixe usar. E ela falou assim: o teu sample é a condensação de tudo que a disco music é. Eu estou fazendo um disco em homenagem à disco music. Essa música é a peça central do meu disco, é a primeira faixa do disco, é a música que eu acredito mais. Eu quero implorar de pé junto que vocês me autorizem a usar. A gente vai dividir o que for que tiver que ser dividido, mas eu quero que vocês, né, pelo amor de Deus, me ajudem. E ela fez isso sabendo que o ABBA não libera sample para ninguém. Então, olha que aí a astúcia, né, de artista, de business person, de uma pessoa como a Madonna, de falar assim: tá, eu gosto da música, mas vou ligar para a pessoa, você deixa eu usar, né? E se tornou um dos maiores hits dela, de toda a história, né? É um daqueles que fez ela ressurgir nas paradas e eles saíram amigos, né? Então, esse é um caso. Outros casos são é, é, outros casos são aqueles que dão processo, né? Que a pessoa usa. A Madonna já esteve envolvida num desses que deu processo em Vogue, por exemplo. E foi por olha só, gente, por um elemento pequeno. Se a gente escuta Vogue, tem um som de metal, de metais ali, que é tá, tá, no meio da música, assim, aquela música inteira maravilhosa, né? Super bem feita, composta, ela que fez, junto com o time dela e tal. E daí tem um som de tá, tá, no meio, que o gravador e compositor original reconheceu, esse fonograma é meu. Aí ele foi lá e processou ela. Então, uma mesma artista lá em 1980 passou por isso. Aí ela pensou, não, agora eu vou conversar, né? E ela falou, não, até eu vou mandar o Pix para vocês aí, porque né, porque o trabalho de vocês é o trabalho de vocês. Então, é legal a gente pensar nisso, né, em como, em como o plágio toca nesses pontos todos e que, né, aí cada um faz o que quer, né, mas existem formas de usar. Né? E, e aí, Carol, o que te passa essas duas experiências da Madonna? É, eu acho que o sample, para mim, ele você precisa ter uma autorização, né, gente? Você precisa ter um acordo e uma autorização.
Senão daí não é, você está se apropriando do trabalho do outro sem o direito do outro. Quando eu digo de fazer uma homenagem, criar em cima de uma criação, obviamente tem que ser com autorização, conhecimento, aprovação do criador original, né? Se você vai pagar, não vai pagar, isso tem que ser combinado, né? Devia ser ponto pacífico, eu acho isso, né? Né? Isso eu acho que A devia gente ser está ponto falando de pacífico, porque, sample, mano, né? é, Eu estava até já falando de outras coisas, né? Quando a pessoa identifica uma melodia que não foi claramente comunicada pelo artista, como aquela melodia que foi identificada pela pessoa, né? Falando de criação e tal, mas quando a gente fala de sample, por favor, né? Não tem nada que justifique você usar a criação de outra pessoa numa criação sua sem ter falado com aquela pessoa. E eu acho até que hoje em dia, nos anos 80, porque também é diferente, né, César? Eu vou usar o fonograma do ABBA, cara, todo mundo vai ver, não é um segredo, né? Você vai botar numa música, todo mundo vai ver. Agora, você pegar lá o plim-plim de uma música nos anos 80, tudo bem, né? Até entendo que, sei lá, a ingenuidade, entre aspas, assim, né? A não, pessoa, né, estamos falando dos anos 80, né? é. Era princípios do pop, né? Era princípios do pop, a Madonna pioneira e tal, Entendo, né? mas acho que hoje em dia você pegar um fragmento de uma música de alguém e copiar e colar na tua música, né? Inserir aquilo ali e E não dizer que fazer, é teu, né? não fazer o mínimo de legalidade, contrato assinado, é um pedido de, né? Não sei se É. falência, mas dependendo de quem for, Manda até um WhatsApp ali, né? Manda um Carol, posso usar? é Ah, muita pode, beira pode. burrice, E né? manda um Pix, né? Um E Pix eu é bom, né? vai ter gente que vai falar isso, né? Manda um Pix, de repente pode ter gente que vai falar, tá bom, beleza, pode ser bom para minha carreira. Quantas É, pessoas exato, pegaram carona, né, em exato. outras e o negócio estava morto, esquecido e de repente É, ressurgiu por conta disso, né? é. Veio um Pix do destino, assim, né? Acaba vindo um Pix do destino, mas não por aquele contrato, né? Enfim, olha só, a gente já está falando de questões contratuais e por aí, né? Aí, Carol, aí fica pensando assim, ó, artista independente, por exemplo, né? O artista não tem um kit de bateria para gravar a bateria dele, mas ele quer usar a bateria. A boa notícia aí, tem jeito, gente, tem saída. E tem saída boa, pra você sair com tudo limpinho, sem problema. Um dos maiores exemplos é o Umbrella, da Rihanna. O Umbrella da Rihanna, que tem aquela bateria inconfundível, né? Pá, tss, pá, pá, tss, tss, que é um dos maiores sucessos e um dos maiores geradores de renda para todo mundo que é envolvido com aquela música. Aquela bateria vem de um banco de samples gratuito do GarageBand da Apple. O GarageBand, que é um software que vem instalado na maioria dos computadores da Apple, ele vem com um banco de samples gratuito e um banco de samples bom, bem gravado. O GarageBand é um dos maiores responsáveis por popularizar a cultura do sample, não para os espectadores, mas para os produtores. Porque daí você pensa assim, puxa, eu tenho aqui, né? Eu tenho talento criativo, eu quero me expressar artisticamente, mas eu não tenho uma bateria, ou eu não tenho uma guitarra. Eu vou dar uma olhada ali, tem um banco de samples gratuito que eu posso usar. E, gente, tem um monte de banco de samples gratuito que você pode usar. Tem no GarageBand da Apple, tem na livraria na livraria do Congresso dos Estados Unidos, você pode baixar bancos gigantescos de samples gratuitos e de uso legal. Quando a gente fala gratuito, você tem que ficar também ligado. Você vai lá baixar o teu sample, clica lá procura no site, deve ter algum lugar em que você vai ver qual é a extensão da licença. Então a Carol falou, por exemplo, da autorização, tem que citar ou não tem que citar, né? Alguns bancos de samples você pode usar, mas você tem que dizer, a Carol gravou a bateria. Carol, tal, 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 gravou a bateria em tal, 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 a editora da Carol é X. Alguns bancos de samples você não precisa fazer isso.
Alguns bancos de sample autorizam você a usar o sample para uso comercial, alguns não. Então fica de olho nisso, né? Existe maneira de usar sample hoje de boa, sem você brigar com ninguém, sem você ter problema para ninguém, sem ter que mandar pix. Então é legal, né? Eu fiquei surpreso com essa história do sample de Umbrella, porque é uma música, né? E aquela bateria tão assim, né? Eu pensei, não, tá aqui, eu posso usar se eu quiser, né? Que eu acho que Demais aquilo, né? isso mostra, né, o poder da criatividade ali, da edição, que qualquer coisa pode virar um baita sucessão, né? É verdade. É verdade. Ó, só pra gente finalizar aqui com mais alguns exemplos. Ah, tá, queria só citar uma coisa, Carol. Queria falar de um nome para as pessoas irem lá conhecerem. O Pierre Schaeffer. Em 1940, olha que legal, não tinha GarageBand, não tinha nada, né? Não tinha livreiro do Congresso. Ele ia lá, ele pegava o gravador de fita dele, que o gravador de fita hoje não existe fita, né? Isso aí, hoje é o telefone. Ele pegava um gravador de fita do tamanho disso aqui, assim, aí ele ia na rua, gravava buzina de carro, gravava não sei o quê, gravava ele, descarga do banheiro, tudo isso, assim. Ele pegava, colava, cortava e colava os pedaços de fita e colava e fazia música. Isso é sample também. Então, sample não é necessariamente usar a obra do outro. Sample é a técnica, né, de uso de um pedaço de som gravado para fazer o que quiser. Então, você também pode criar seus próprios samples. Olha que legal, Nossa, né? eu lembro, César, essa tua história me voltou no tempo lá. Eu lembro 2016, quando eu comecei a trabalhar com a Full Sail, eu recebi a visita de um graduado que era sound designer. Ele era português e ele estava vindo aqui para o Brasil porque ele tinha sido contratado aí para ser sound designer de uma novela que era da descoberta do Brasil, sei lá, faz tanto tempo. E aí eu achei muito doido, porque ele andava com um gravador e no meio da rua, onde ele estava, ele ouvia um som, ele falava: "Peraí que eu preciso gravar". Aí ele parava e gravava. Pera, o som desse espaço está muito legal. Aí ele parava Uhum. e tudo ele gravava e tudo, né? E eu tinha recém começado com o Fusil, eu falava, gente, mas que profissão maluca é essa, né? E depois eu tive até a oportunidade de ir na emissora e eu vi a base, assim, a maior riqueza desse cara era a base de sons que ele tinha gravado e que eram dele e que ele conseguia editar nessa novela para retratar a sonoridade do Brasil e de Portugal na época da colonização. Aí eu entendi a É dimensão, lindo e é isso. muito isso que você está falando, né? Não era música, era assim, nossa, olha esse passarinho, escuta esse passarinho. É. Preciso pegar esse som. Olha esse som de passo na chuva. Uns negócios que a gente não presta atenção, e eu lembro que eu ficava pensando como é que funciona o cérebro dessa pessoa, que ele está vendo um lugar que ele era a primeira vez que ele estava vindo, e ele estava meio com ouvidos virgens assim para os sons do Brasil, né? E tudo era encantador para ele, tudo ele gravava e depois ele conseguia limpar e colocar dentro dessa história. Olha que maravilha, né? E tem tudo a ver com isso que você está falando, porque ele criou uma biblioteca dele, né? Isso é muito legal, olha só. É uma técnica, gente, né? É como se fosse um instrumento musical, digamos, né? Um gravador hoje é um instrumento musical. Aí você pode fazer como ele fez e usar para fins de criar ambientações realistas de uma coisa, né? Gravar um som, uma ambientação, uma coisa assim. Você também pode pegar o teu gravador e fazer isso aqui. Gravar assim, e daí você põe lá no teu software de áudio, você mexe na equalização, você transforma de um som de bateria. Isso tudo é possível hoje, né? Então, olha que maravilha que é a técnica do sample hoje para a cultura, né? Fica a dica para todo mundo. Aí outra dica, para quem quer criar, essas são as dicas, e para quem quer se divertir por horas a fio, vai no YouTube e digita samples famosos ou famous samples, e tem vídeos, por exemplo, do Daft Punk é o que mais tem. Você vai lá, aparece assim, Daft Punk, daí aparece assim, 30 segundos da música do Daft Punk e todos os samples que foram usados. Você Ai, vai que legal. expandir teu conhecimento de cultura pop
anos-luz. É uma diversão fazer. Vocês vão Fica aí. amar. Dica valiosíssima. Vou fazer, hein? Vou Ah, você fazer. vai amar, Carol. Me conte depois o que você descobriu. Muito bom. Muito, muito bom. Fechamos? Fechamos por hoje e semana que vem a gente vai falar da Taylor Swift, né? Taylor Swift nunca saiu da boca do povo, mas agora ela está com essa turnê gigantesca, é uma turnê fantástica, é linda a turnê dela mesmo. É, e a Taylor Swift é uma pessoa que puxa assunto pelo talento dela, por questões financeiras, por questões jurídicas, por posicionamento político. Ela falar de Taylor Swift é falar de demanda e oferta, é falar de cambista, é falar de tudo, é falar de frenesi. É um prato cheio para a gente falar de cultura pop também. Semana que Nos vemos vem, semana então, que vem. esperamos vocês. Até lá. Valeu, César.